Amém, aleluia. Boa tarde, igreja. Como é que vocês estão aí? Tudo bem? Estão com sono ou não? Deixa eu ver, tem um ali que quer que já entregou. Depois vai vir pedir, ô pastor, ora por minha vida. Sabe que eu falo, não. Tá bom, vamos lá, gente. Deus é bom demais. E eu creio que, como Ele sempre faz, mais uma vez, Ele vai falar aos nossos corações, né? Porque Deus é bom. Sempre Ele é bom. Amém? Feche seus olhos, curva sua cabeça em reverência ao Senhor. Amém? Senhor, Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós louvamos ao Senhor por mais um domingo, mais um dia, mais uma oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos reunidos em Teu nome. Deus, nós nos alegramos porque estamos em um lugar onde a Sua palavra é ministrada, onde a Sua presença é manifesta, onde nós sentimos o Teu Espírito, onde sentimos, ó Deus, a Tua direção, onde sabemos, Senhor, que o Senhor está conosco e tem nos guardado. Pai, é muito bom estar neste lugar, mas ainda assim, um dia será muito melhor estar ao vivo na Tua presença. E creio, Deus, que nós estaremos lá, todos nós assentados na mesa do Pai. Senhor, mas enquanto isso, nos dá a Sua bênção, a Sua paz e a Sua graça, para que a Sua palavra seja ministrada à Tua igreja de maneira pura, de maneira simples, de maneira direcionada conforme a Tua palavra nos ensina, Deus. Que nós possamos trazer uma palavra vinda do amor do Senhor. Fala conosco neste culto, com cada um de nós, aqueles que estão no caminho porventura, tragam essas pessoas em segurança, Senhor. Se porventura, Deus, alguém não veio e vai assistir esse culto, né, à frente, na gravação, que também seja abençoado, independente aonde estiver, o momento que estiver, que o Senhor esteja conosco todos os dias, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados, glória a Deus, feliz por estar com vocês de novo, amém. Hoje é um dia especial porque hoje é o dia do Senhor, dia de estarmos na presença dEle, dia de estarmos na casa dEle. E eu quero... Caramba, gente! Vocês viram uma coisa aí? A Arlete está no culto hoje, gente. Caramba, glória a Deus, quase não reconheci. Quase que eu ia fazer o apelo de Jesus, vai que é o novo, né, visitante? Deus é bom. Amém, Arlete, pronto. Já falamos da Arlete, já ficou sem graça, ficou branca ali, né? Amém, vamos lá. É verdade. Agora a Arlete é vovó, gente. E hoje é dia do vovô, né? Hoje é dia dos avós, né? Parabéns para... Você é vovó, Adriana? Caramba, né? Glória a Deus. Corbaixo ainda não, corbaixo ainda não. Você vê que para uns é bênção, para outros já, você vê que é, né? Tem que tá no tempo certo. Amém? Vamos lá. O nosso tema de hoje, né, é uma pergunta. A pergunta é: que Deus é esse que nós servimos? Que Deus é esse que nós servimos? Sabe, todos nós sabemos e vivemos isso, né? Que Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus é justo. Amém? Deus, Ele ama, Deus, Ele cuida de cada um de nós. Deus, Ele tem uma sabedoria que realmente é só dEle, que Ele consegue nos corrigir em amor, e mesmo que algumas vezes a correção dEle seja dolorida, não gera em nosso coração raiva, não gera em nosso coração, né, qualquer sentimento contrário. Por quê? Porque Deus, Ele é bom em tudo que Ele faz, Ele é maravilhoso, amém? Esse é o nosso Deus. E sabe, tem um livro na Bíblia, que nós vamos ler logo na sequência, que é um livro de um dos profetas menores, que é o livro de Miqueias. Miqueias, ele foi levantado por Deus como profeta, para alertar o povo, para abrir os olhos do povo daquela época, porque eles estavam se desviando da palavra de Deus, porque eles estavam adorando a outros deuses com D minúsculo, né? Eles estavam ali, né, se desviando. Sabem que na época dos profetas, como vocês sabem, existiam os reis, não é? Os sacerdotes e os profetas. Então, o rei, né, ele governava o povo, né? Era satisfatório se o rei tivesse comunhão com Deus, então o rei governava o povo. O sacerdote era aquele que mantinha um povo relacionado com Deus, bem como o próprio rei
com Deus através de tudo que Deus havia direcionado. Porém, quando o povo se desviava, ou quando o rei se desviava, ou quando o povo se desviava e o rei, o sacerdote não conseguia controlar, então Deus levantava um profeta para que ele exortasse ao povo e para que ele trouxesse o povo de volta. E eu fico muito admirado com essa declaração que tem aqui no livro de Miqueias, capítulo 7, versículo 18 até o versículo 20. Miqueias, capítulo 7, versículo 18 até o versículo 20, que diz assim, eu vou ler aqui na minha tradução, talvez esteja um pouquinho diferente dali, ou não sei, vamos lá. Diz assim: quem é Deus semelhante a ti, que perdoa a iniquidade, e que passa por cima da rebelião do restante da sua herança? Ele não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na sua benignidade. Tornará a piedar-se de nós, sujeitará as nossas iniquidades, e tu lançarás todos os seus pecados nas profundezas do mar. Darás a Jacó a fidelidade e a Abraão a benignidade, que juraste a nossos pais desde os dias antigos. Amém? Então, eu fico admirado quando eu leio isso, essa declaração de Miqueias, e eu imagino que ele também deve, assim, ele estava orando, né, mas eu acho que se ele pudesse ler depois do que ele orou, ele fala, caramba, isso aqui está bonito mesmo, isso aqui que foi orado, está bonito. Por que isso é importante? Eu quero que você entenda uma coisa. Na época que eles viviam, na época que Miqueias estava, que ele faz essa oração, vivia-se um tempo que os homens, eles adoravam a vários outros deuses. Por exemplo, eles adoravam a Moloque. Então, Moloque é um deus com D minúsculo, né? Que ele exigia sacrifícios de crianças humanas. Então, para adorá-lo, você tinha que queimar uma criança viva dentro do altar de Moloque. Eu sei que é pesado, mas nós vamos, né, nós somos maduros na fé, ou seremos em nome de Jesus, amém? Eles adoravam a Baal, que também ele exigia que os seus discípulos se cortassem com chicotes e facas, houvesse próprio derramamento de sangue para adorá-lo. Eles adoravam a muitos deuses, caramba, como chama aquele deus peixe? Dagon. Eles também adoravam a Dagon, né? Então, eles tinham muitos deuses. E assim, todos esses deuses, que dali um pouco eu vou ler, o que o apóstolo Paulo fala deles, mas todos esses deuses, eles exigiam que todos os seus discípulos, ou todos os seus servos, seguissem-nos à risca. Eles não podiam fazer nada errado daquilo que esses deuses, com D minúsculo, pediam. Se eles fizessem algo errado, então, era um castigo que eles não havia perdão. Era um castigo sem perdão. E o que acontecia? E Miqueias, ele servia ao Deus Altíssimo. E o nosso Deus, na oração dele, você vê que ele diz assim: quem é Deus semelhante a ti? Porque, comparado com qualquer outro Deus daquela época, né? E aqui é Deus com D maiúsculo, em nome de Jesus, amém? Ele fala assim, que Deus pode se comparar ao Senhor? Que mesmo todo aquele povo buscando a outros deuses, mesmo todo aquele povo fugindo da sua presença, mentindo, enganando, roubando e tudo mais, mesmo assim, se eles pedem perdão, o Senhor perdoa e dá uma nova chance. Que Deus é esse? Que Deus é esse? Que Ele ama incondicionalmente? Que Deus é esse que, se você se arrepender em Cristo Jesus, não é? Ele te dá uma nova chance? Que Deus é este que restaura situações onde qualquer homem já havia condenado até dizem, né? Não tem mais jeito, não vai mais mudar. E Ele, quando Ele entra, Ele muda tudo. Ele pode fazer todas as coisas. Então, que Deus é esse? E Miqueias, se você ler o capítulo inteiro, ele foi levantado para exortar o povo do reino do norte e do sul, ou seja, toda Israel. Estava todo mundo fora, né? E para quem acompanha a escatologia bíblica, vê que Miqueias, ele é um dos últimos profetas
antes de Deus se calar e aí vir Jesus 300 anos depois. Mas ele já é um dos últimos, o povo já estava caindo um abismo após o outro. E ele exortando, falando assim, gente, vocês erraram, mas busca a Deus, volta a Deus e tal. Mas muitos deles preferiam seguir outros deuses. Agora, olha o que o apóstolo Paulo fala destes ídolos ou desses deuses. Está ali em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 19 ao versículo 20. O apóstolo Paulo diz assim: portanto, o que eu estou querendo dizer? Será que o sacrifício oferecido a um ídolo é alguma coisa? Ou o ídolo é alguma coisa? Não. Quero dizer que os pagãos sacrificam o que os pagãos sacrificam é oferecido aos demônios e não a Deus. E não quero que vocês tenham comunhão com demônios. Então aqui você vê que Paulo, aí já não tem mais, né, vamos falar aqui diferente, né, vamos dar isso aí é demônio, ponto, acabou. Ou você segue a Deus, ou você segue a demônios. E Paulo fala assim, e eu não quero que vocês tenham parte com demônios. É pesado, mas é real. Né? Então, é dois caminhos, ou é Deus ou é demônio, é simples assim. Amém, igreja? Dá um sorriso aí, você entendeu? Tá bom, então tá bom, vamos lá. Então, estamos entendendo. Aí, agora, a grande pergunta que eu me faço é, o que leva uma pessoa a servir a um demônio, ou a um Deus com D minúsculo, uma enganação, fazendo sacrifício, se cortando, né, sendo punido, se erra? O que leva uma pessoa a fazer isso? Eu vou dizer o que leva a pessoa a fazer isso. O diabo, o demônio, queridos, ele tem uma persuasão de enganação muito forte. Então, a pessoa, ela faz isso e o demônio dá algo rápido. Ela pede, eu quero isso aqui. Aí o demônio fala, então faz isso. A pessoa faz, aí o demônio dá, é rápido. O nosso Deus nem sempre ele é rápido. Porque por que Deus não é rápido? Porque Deus espera o tempo certo. Porque Deus é justo. Porque Deus quer conhecer se você é merecedor disso mesmo. E outra coisa, quando Deus te dá, é para sempre. Amém? O que vem de Deus não acaba. Se Deus derramar unção sobre a sua vida, e se você viver fora do pecado, a unção é para sempre. Não é para um dia. Amém? Esse é o nosso Deus. E o diabo não. Ele dá algo, só que assim, ele dá e tira algo ao mesmo tempo. Eu conheci uma pessoa que ela tinha problemas no rim. E ela decidiu ir num centro de espiritismo Umbanda, para que eu vi um amigo, um grande amigo, introduziu e disse assim, vai lá, que eles conseguem tirar. Ele foi, fez lá o que tinha que fazer e ficou sem um problema no rim. Melhorou. Passou 3 meses, deu um tumor no pescoço. Aí o que ele fez? Ele voltou lá. Aí o tumor melhorou. Aí o que aconteceu? O rim piorou e ficou com enfisema pulmonar. Então, cada vez que ele ia, algo melhorava e algo duplo piorava. Mas ele aceitou Jesus no final, só para entender. Mas esse é o ponto. Agora, uma vez que a gente está lendo e entendendo isso, quando Paulo ele fala para que nós não busquemos doutrinas de demônio, mas que nós busquemos a Deus, Paulo fala isso com propriedade. Por quê? Porque ele já havia, de certa maneira, servido ao diabo, não que ele foi satanista, nada disso, mas ele viveu já em algum tipo de enganação. E hoje eu quero desmistificar algo com vocês aqui. Algumas pessoas acham que seguir ao diabo, ou seguir a doutrinas de deuses com D minúsculos, ou demônios, são simplesmente aquelas pessoas que têm um São Jorge em casa, um santo, alguma coisa na sua casa, ou que frequenta uma umbanda, ou alguma coisa assim. Não é isso. Qualquer coisa que você permita te afastar de Deus, você de certa forma está sendo induzido a fazer doutrina de demônio. Então, por exemplo, se você serve a Deus, você vem na igreja, só que o seu coração, você olha para os irmãos da igreja, você julga, em vez de ajudar, você condena, isso não é doutrina de Deus. Então, se não é doutrina de Deus,
Consegue entender o problema, a problemática de hoje? Então, nós precisamos abrir os nossos olhos e entender se eu estou seguindo ou fazendo e vivendo a doutrina do meu Senhor. Estou de acordo com o que o meu Senhor tem me dito. Agora, muitos de nós temos uma facilidade. Eu acho que a grande maioria das pessoas tem uma grande facilidade de seguir a Deus depois que tudo está bem. Quando tudo está bem, então é fácil, né? Aí você vem para o culto com alegria, né? Aí o louvor está desafinado, você canta desafinado mesmo. Aí acontece alguma coisa, seja o que for. Você está bem, você está muito bom. Mas aí quando as coisas começam a piorar, parece que a gente começa a ficar mais exigente, né? A gente começa, nossa, isso aí não está legal, né? Poxa, não estou mais ouvindo Deus como eu ouvia antes, né? Nossa, essa igreja acho que está perdendo a unção, ou isso, ou aquilo, né? Então a gente começa a ser enganado, né? Com esse tipo de coisa. Agora, tem uma declaração do apóstolo Paulo que eu acho fantástico também, está em Atos, olha só o que ele diz. Atos, capítulo 20, do 21 ao 24. Atos 21 a 24. Diz assim: testifiquei tanto a judeus como a gregos, que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus. Verso 22. Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali, senão que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia, eu não me importo, eu nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo. Se tão somente eu puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Amém? Olha, não sei se você percebeu isso. O apóstolo Paulo, ele começa nesse trecho que eu peguei, ele estava falando, eu estou pregando para judeus e gregos, em outras palavras, eu estou pregando para qualquer pessoa que passar na minha frente, não interessa quem seja, eu estou falando que tem que buscar a Deus, aceitar a Deus e se arrepender em Jesus. E aí na sequência ele fala assim, agora que eu já preguei para vocês, eu estou indo para Jerusalém. E ele fala assim, eu não sei o que me espera lá, eu não sei o que vai acontecer lá, só sei de uma coisa. Ele fala assim, que o Espírito Santo o avisou que em todas as cidades que ele iria, estariam esperando cadeias e prisões. Era isso que ele sabia que ia acontecer. Ele sabia que ele ia sair daqui de Clinton, ia lá para Macomb, ia ser preso, ia ser torturado. Ele sabia que saindo de Macomb, ele ia lá para Rochester, ia ser preso, ia ser torturado. Ele sabia que aonde ele fosse, ele iria ser perseguido. Mas aí você vê que ele fala assim, todavia, eu não me importo. Todavia eu não me importo. Porque a minha graça, a minha alegria é completar a corrida ou a carreira ou o desafio que Deus me deu, independente de qualquer coisa. Essa é a minha alegria. Por quê? Agora daí que está. Por que mesmo sabendo de todo o sofrimento que ele teria, mas por que ele tinha essa certeza? Né? Porque se a gente parar para pensar, alguns minutos atrás, eu falei que haviam outros deuses com D minúsculos que castigavam as pessoas com sofrimentos, né? Para dar ali alguma coisa. Só que aqui a gente lê que o apóstolo Paulo, de certa maneira, o Deus falou para ele, você vai, mas você vai sofrer lá, hein? E mesmo assim ele ia. Qual que é a diferença de um ou de outro? Eu vou explicar para vocês a diferença. A diferença é que mesmo Deus, sabendo que devido ao livre-arbítrio, pessoas vão perseguir vocês, Deus vai com você mesmo assim. E Ele te sustenta na sua dor. Ele te dá força na sua dor. Ele te pega pela mão e te levanta de novo. Quando ninguém te ajuda, Ele está lá para te ajudar. Deus, Ele sempre vai te sustentar. E outra, Deus coloca em nós uma certeza que é incontestável, que nós seremos salvos.
que nós não somos daqui, que tudo isso o que nós estamos fazendo, querida, presta atenção nisso, depois do dia que você aceitou a Jesus como Senhor e Salvador, você está salvo, a não ser que você se desvie do caminho, mas você está salvo. Quando você fala do Evangelho para as pessoas, mesmo que você for perseguido, você fala simplesmente para retribuir a salvação eterna que Deus te deu. É por isso que você faz isso. Então, vale a pena. Para e pensa em uma pessoa que você conhece, que não é convertido. Pensa em uma pessoa que você conhece, que você ama essa pessoa, e ela não é convertida. Não conhece a Jesus. E talvez essa pessoa esteja seguindo o engano. Não porque ela é uma pessoa ruim, mas porque ela chegou ali por um motivo qualquer, seja sincero com você mesmo. Você não se arriscaria, ou não se colocaria numa situação de dor, se você tivesse a certeza que aquela pessoa fosse salva? Estaria disposto a se colocar numa situação, que onde você fosse talvez humilhado e cuspido, mas você tivesse a certeza que essa pessoa fosse salva? Será que você faria isso? Eu faria isso. Tem pessoas que eu amo muito, e eu faria, né? E tenho feito, que eu posso, né? Então, porque é a certeza, eu tenho tanta certeza para onde eu vou, que eu não tenho medo se o mundo vai acabar agora, porque eu sei para onde eu vou, mas eu continuo falando do Evangelho, porque eu não sou egoísta para mim, eu quero que todos estejam comigo, entende? E Paulo tinha isso, e ele sabia que Deus era misericordioso. Paulo estava numa posição que ele não merecia estar. Ele estava salvo, e ele não merecia estar salvo. Para Paulo já valia a pena. Eu persegui os cristãos, eu matei Estevão, eu ia perseguir a igreja, e Deus me salvou. O apóstolo Paulo diz que, né, Deus deu uma visão para ele, levou ele ao terceiro céu, e Paulo viu o paraíso no terceiro céu. Paulo viu que esperava por ele. Paulo viu que Deus era misericordioso. Paulo viu que Deus fazia milagres e que Jesus amava, amém? Então ele tinha isso. Então para Paulo era inconcebível qualquer pessoa se desviar da doutrina do Senhor para seguir qualquer coisa, para seguir qualquer paixão. Então é muito mais vale você esperar no Senhor do que você receber do diabo hoje. Porque você espera no Senhor, você ganha a salvação. O diabo te dá hoje, a sua salvação perde amanhã. Então esse é o nosso Senhor, amém? Agora, e nós vemos, agora uma coisa é fato, e aí agora eu vou chegar num ponto que eu quero que você preste atenção. Alguns de nós, tudo que eu estou dizendo aqui para a maioria de vocês, não sei quem vai me assistir, mas o que eu estou dizendo para a maioria de vocês é uma coisa que você sabe. Eu não estou aqui pregando algo, meu Deus, que revelação, eu nunca ouvi isso antes. Você já ouviu isso antes. O ponto que eu me pergunto é se você já ouviu, mas se você está vivendo isso ou não. Aí é você com Deus, amém? Mas você já ouviu isso antes. Agora, uma vez que eu ouvi, uma vez que eu sei que o meu Deus, ele é único, que o meu Deus, ele é maravilhoso, que ele me ama, que ele me né, guarda, enfim, tudo mais que eu já sei do meu Deus, que ele enviou Jesus por mim. Uma coisa é que eu percebo também que muitos de nós não conseguimos compreender o agir de Deus. Como assim, pastor? Eu vou te explicar. Tem coisas que aqui Deus permite acontecer em algum momento das nossas vidas, que aquilo soa como um abandono de Deus. Que às vezes você fala, mas Deus, por que eu estou passando por síndrome do pânico? Deus, por que eu estou passando por dívida? Por que eu estou devendo tanto? Deus, por que eu não estou sentindo paz em algo que antes eu sentia paz? Enfim, acontecem coisas conosco, que às vezes nos põe à prova, nós conosco mesmo, né? Assim, não vou dizer que põe à prova o amor de Deus, mas coloca assim, a gente assim, será que eu estou em pecado? Será que eu estou pagando alguma coisa? Por que todo mundo consegue avançar nisso e eu não consigo avançar? Por que todo mundo consegue aprender e eu não consigo aprender? Isso vai gerando alguns desafios mentais muito grandes. E nós vamos entrar nisso um pouco. Olha só,
nós vamos ler, se você abrir comigo, no livro de Êxodo, no capítulo 13 de Êxodo, você vai lembrar aqui dessa história. Capítulo 13, no versículo 20, diz assim: os israelitas... perdão, deixa eu falar onde que a gente está na história, caso você não souber. O que eu vou ler aqui é um pouquinho depois que Faraó mandou o povo ir, né? Então, já havia caído a última praga, né? Os primogênitos já haviam todos morrido. Então, Faraó libertou o povo judeu e o povo foi embora. E aí o povo, né, ele foi embora e ele se acampou no lugar chamado Sucote, que é onde foi feita a festa dos tabernáculos, ou festa das colheitas e festa de Sucote, que é o que o judeu celebra, nesse lugar. Então eles estão neste lugar em Sucote. Agora olha lá, verso 20. Os israelitas, então, partiram de Sucote, eles estavam lá, eles haviam festejado, né? Eles partiram de Sucote e acamparam em Etã, junto ao deserto. Durante o dia, o Senhor ia adiante deles numa coluna de nuvem para guiá-los no caminho, e de noite numa coluna de fogo para iluminá-los. E assim podiam caminhar de dia e de noite. A coluna de nuvem não se afastava do povo de dia, nem a coluna de fogo de noite. Capítulo 14, verso 1. Disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas que mudem o rumo e acampem perto de Pi-Hairote, entre Midigol e o mar. Acampem à beira-mar, de fronte de Baal-Zefon. O faraó pensará que os israelitas estão vagando confusos, cercados pelo deserto. Então endurecerei o coração de Faraó, e ele os perseguirá. Todavia, eu serei glorificado por meio do Faraó e de todo o seu exército, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor, e assim fizeram os israelitas. Bom, deixa eu explicar para você o que eu estou lendo aqui, para você entender. Pensa assim, você foi escravo, quer dizer, a sua família, a sua geração foi escravo durante 400 anos. Humilhado, você apanhava, você tem uma história, e então Deus faz vários milagres, e vem Moisés e tal, e pá, vocês são você é livre. Você é livre, você olha para trás, você vê o Egito longe, você está livre, aí você chega numa terra de Sucote, e ali você celebra a sua liberdade, você canta, dança. Moisés compõe os seus hinos, e cantam, e adoram ao Senhor, e sacrificam, e louvado seja o nome de Deus. Eles estão em Sucote, eles estão felizes e tal. Aí, a próxima etapa era entrar no deserto, era ir para Ecrã, enfim, a cidade aqui, era Etã. Eles vão para Etã, que era totalmente oposto, era longe, estou indo embora do meu cativeiro, acabou. E eles estão indo, felizes. Então Deus, ele aparece e fala com Moisés: Moisés, vocês vão mudar o caminho. Vocês vão agora para Pi-Hairote. E lá em Pi-Hairote tem um vale, e tem um mar, e vocês vão acampar ali. Para vocês que talvez, não estou menosprezando o seu conhecimento, amém? Mas para vocês que talvez não conhecem um pouco de geografia bíblica, Pi-Hairote era um lugar de montanhas. Pi-Hairote em hebraico significa montanhas intransponíveis ou intraspassáveis. Não tinha como você passar, não tinha como você pegar um povo, né, e atravessar ali sem mais nem menos. Era um lugar que você não tinha como ir. E Deus está falando assim, vocês vão para lá. Só que qual que é o problema? No caminho, o caminho do Egito, por exemplo, se você vinha de qualquer terra e você ia para o Egito, você tinha que passar ao lado desse lugar Pi-Hairote, e o caminho chamava Midigol. Esse caminho, imagina assim, uma cidade que só tem uma rua, que entra e que sai. Em outras palavras, Deus está falando assim, eu quero que vocês voltem para o Egito. Quero que vocês voltem lá para trás. Porque lá eu vou fazer o coração de Faraó se endurecer e vou dar grande livramento. Só que tipo assim, agora vamos pensar comigo aqui. Você já está livre.
O povo já estava livre. E você vê uma coisa? Aí Deus fala com Moisés. Deus não fala com o povo. Imagina você que você é líder de um povo. Deus acabou de libertar o povo. E Deus fala assim, libertei, agora você vai voltar para lá. Pega e volta de novo. Você vê uma coisa, né? Eu vou dar um parênteses para vocês. Vocês acham que é fácil ser líder espiritual? Vocês acham que é fácil ser pastor? Algumas pessoas acham que pastor, ele só vem, estuda a palavra aqui, fala alguma coisa e ele vai embora. Mas é difícil, porque independente de quanto você estudou de faculdade, quantos idiomas você fala, Deus colocou um rebanho debaixo do pastor. E Deus fala com o pastor para o rebanho. E não é fácil. Não é fácil. Por quê? Porque às vezes a direção que Deus dá não é a direção que o rebanho quer. Vou dar um exemplo bem clássico, bem de hoje. Né? Nós estamos aí no Covid hoje. Tem pessoas que, se possível, vão vestir máscara no corpo inteiro, pôr uma roupa no corpo inteiro. E tem pessoas que estão assim, o sangue de Jesus me protege, eu vou lá no meio, não vai dar nada. Tem os dois meios. E sabe o que acontece? Os dois são cristãos e o pastor está no meio. Qual a direção que o pastor vai dar? Vamos pôr máscara, não vamos pôr máscara, vamos vir, não vamos vir. Vamos viajar, vamos ficar 14 dias sem vir na igreja, pode vir, não dá nada. Vocês entendem a posição, como que é difícil? Agora você imagina Moisés, que estava guiando um povo. E Deus estava assim, volta. Não é fácil. Ainda mais, nós conhecemos a história de Moisés, amém? Nós sabemos o que vai acontecer. Mas o povo não sabia o que ia acontecer ali. O povo não sabia o que ia acontecer. É por isso, agora, e Moisés, ele tinha ali, vou obedecer a Deus. Porque imagina se Moisés perguntasse para o povo, pessoal, é o seguinte, eu ouvi de Deus aqui que a gente tem que voltar lá para o Egito. Sabe o que iam falar para ele? Você é louco? Você é diabo, está amarrado. Não existe isso não. Mas Deus, ele fala com aquele que ele levantou. E é difícil você conseguir agradar todo mundo. Só que assim, louvado seja Deus, como Moisés fez e como eu procuro fazer, eu pouco me importo com agradar ninguém. Eu quero agradar o meu Senhor. E faço o que o meu Senhor quer que a gente faça. Amém? E obedece e siga quem quiser seguir. Amém? Mas olha só, e aí ele continua aqui. Nós vemos então que eles começam a voltar. E aí eles voltam, né? Então Moisés fala, volta, o povo começa a voltar. E aí então eles vão chegando ali em Pi-Hahirote. Aí eles veem as colunas, não, as montanhas. Eles veem as montanhas. Então, de um lado, assim, cercado de montanha, o mar, e o único caminho que tinha para fugir era o que eles vieram. Não tinha saída. É como se Deus tivesse colocado eles numa emboscada. Era uma cilada. Não é? Tanto é que aí nós vemos aqui no verso 8, Êxodo 14, verso 8. Diz assim, o Senhor endureceu o coração do faraó, rei do Egito, e este perseguiu os israelitas que marchavam triunfantemente. Os egípcios, com todos os cavalos e carros de guerra do faraó, e os cavaleiros e a infantaria, saíram em perseguição aos israelitas e os alcançaram, quando estavam acampados à beira-mar, perto de Pi-Hahirote, de fronte de Baal-Zefon. Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marcharam em direção deles. E aterrorizados, clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés, foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, nos tirando de lá? Olha que pesado. Você vê que a primeira pessoa acusada é Moisés. Você tirou a gente de lá e os caras estão vindo, nós vamos tudo morrer. Você vê que nessa hora, toda aquela alegria que teve lá em Sucote, louvado seja o Senhor, nos livrou, amém, tal, acabou em um segundo. Não havia mais. É como se Deus nunca tivesse feito nada. Quantos de nós, Deus não coloca em Pi-Hahirote? Você louva ao Senhor, você crê. Quando você vê, você está em Pi-Hahirote de novo.
Você olha, você não tem saída. Parece que você não tem para onde ir. Parece que você não tem o que fazer. Você fala, meu Deus do céu. Você respira que dói seu coração. Você fala, eu não estou com força para orar. Você fica ofegante, você fica desesperado. Porque você olha, você vê mar, você vê Piairote, e você vê seu inimigo vindo com todo o exército dele para te destruir. Só que você se esqueceu que Deus já te livrou lá atrás. Deus já tinha te tirado antes de outro lugar. Você já está numa posição que está, porque Deus já te tirou de lá. E Ele vai vir de novo. O grande problema de nós é que nós perdemos a confiança quando nós não estamos enxergando. Então nós temos que aprender a olhar pelos olhos da fé, pelos olhos do Senhor, amém? A motivação de Paulo a buscar a Deus e dizer que qualquer outra coisa é demônio, porque os demônios te roubam a certeza da vitória, os demônios criam em você a certeza da dependência e do castigo. Mas Deus nos coloca a certeza da vitória, Ele nos ensina a ser dependentes, mas Ele te dá paz e alegria e te protege sempre. Entende? Então estava ali, e o povo começou, está vendo? Você não devia ter feito isso. Quantas vezes você na sua vida cristã aí, tomou uma decisão porque Deus falou com você. Aí você tomou, aí no começo parece que estava dando errado. A primeira pessoa que te acusa é teu cônjuge, geralmente. Ou é a pessoa que está do seu lado. E fala assim, está vendo? Você não devia ter feito isso. Aí vem a questão, não devia ter feito, então... Será que não foi Deus? Será que eu fui enganado? A sua fé, na hora que alguém te questiona, você já começa a perder a fé na hora. Mas e a certeza que você tinha quando você tomou? Então, de fato, às vezes não era Deus mesmo, pode ser que você errou. Mas se você tinha certeza que era Deus, então, querido, tranca o choro, estufa o peito e vai para o pau, desculpa. Se é de Deus, então vai. Se você tem certeza que é isso aí. Porque no final Deus vai fazer um milagre. Só que o grande problema é que nós, às vezes, somos tão trancados, que a gente está falando assim, Senhor, eu sei que o Senhor vai me curar, eu sei que o Senhor vai me curar, Deus, mas eu não aguento mais, e já está chorando de novo. Mas calma, segura. Se você crê, se controla. Calma, vai acontecer. Deus não vai te levar para Piairote para te matar, porque a sua obra não acabou ainda. Na verdade, Deus vai te levar em Piairote para que os outros vejam a glória do Senhor na sua vida. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. E aí, você vê que Moisés ali, o povo questionando e tal, e Moisés estava calmo. Contudo, né? Ele devia estar mais calmo que o povo ali. E aí Moisés escuta e fala assim, calma gente, calma, né? Deus ele vai fazer, Deus vai fazer. E aí, daí, não vou ler toda a história, vou ler só um pedacinho no final, mas aí Moisés começa ali a fazer um discurso para o povo, né? Começa a falar, o nosso Deus prontamente vai nos livrar, não sei o que, não sei o que. E aí no verso 15 fala assim, disse então o Senhor a Moisés, por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam à frente, que marchem. Erga a sua vara, estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Amém? Quer dizer, Moisés, para de discutir e segue em frente. A minha palavra lá atrás não mudou, eu te trouxe até aqui, não duvida agora. Se você duvidar, você morrerá. Não duvida agora, se eu te dei uma promessa, se eu te disse, se Deus falou lá atrás, a promessa vale para sempre, querido. Se Deus te prometeu que você vai voltar, que vai dar certo, que você vai ser curado, se Deus te prometeu que você vai ver a sua família, não é um Covid que vai te impedir de pegar um avião e ir lá, Deus vai fazer um milagre, você vai ver. Por quê? Porque Deus é fiel. Entendam. Embora a palavra de Deus diz que Satanás ele é príncipe deste mundo, mas a palavra também diz que Deus é rei dos reis. E é esse que eu sirvo. E é esse que você serve. Ao rei dos reis. Você não serve qualquer coisa. Você serve ao rei dos reis, querido. Sabe o que eu estava lendo? Que alguns cientistas dizem que lá nessa região do Mar Vermelho, né?
Parece que de tempos em tempos tem um vento, um tipo de um vento que vem pelas colinas de Piairote, né? Que eles vêm e eles conseguem cortar as águas, né? E eles tentam provar cientificamente que é possível, né? O mar se abrir e tal. Sabe que eu não tenho problema com a ciência, né? Que o mar, de repente, pode vir um vento mesmo e pode abrir o mar. Mas sabe o que eu me questiono? Não é o mar abrir, é o mar fechar só depois que o povo passou. Isso que eu me questiono. Esse é o meu Deus. Consegue entender? Esse é o meu Deus, esse é o seu Deus. Querido, semana passada a gente ministrou a respeito de gratidão, lembram disso? Em toda situação, eu preciso aprender que o meu Deus é o meu Deus. Sabe, se alguma coisa vai acontecer, e é inevitável dela acontecer, se de repente você tem uma notícia ruim, recebeu uma notícia ruim, que aparentemente é inevitável acontecer, e se Deus não mudar aquela situação e ela for acontecer, nós temos que entender que Deus é o nosso Deus assim mesmo. E que mesmo que alguma coisa não mude, Deus ele vai fazer outras coisas acontecerem para confortar o teu coração sobre aquilo. Porque Deus ele é maravilhoso. E ali Deus levou aquele povo lá, mais uma vez, para que eles vissem o tamanho que é o Senhor. Deus estava falando assim, gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu vou traduzir o que Deus falou para eles aqui em Piairote, né, na nossa linguagem atual. Deus fez eles lá e falou assim, está vendo? Quem pode colocar vocês, quem permite vocês estarem em situações de perigo, sou eu. E também sou eu que livro vocês. Ou seja, sigam a mim, que vocês sempre estarão guardados. E eu farei coisas impossíveis para guardar você, sua casa, sua família e todos aqueles que vocês amam. Sigam a mim, por amor a mim, e eu os amo. Amém? Deus nos ama. Se você não ama a Deus, Deus ama você. Mesmo que você não ame a Deus, Deus te ama, entenda isso. Mesmo sem você amar, Deus te ama. Só que Deus ele é justo e Deus te dará o melhor no momento que você o amá-lo também. Porque é assim que funciona, o ame, entenda isso. Então quando você estiver, amado, numa situação ali, né, de Piairote, que você estiver numa situação de dificuldade, lembrem-se de quem é o seu Deus. Lembre-se de quem é o seu Deus. Tem uma passagem em Lucas, abrem aí para mim. Lucas capítulo 8, versículo 22 ao versículo 25. Passagem mega conhecida, mas vale a pena contextualizar ela. Olha o que Jesus diz aqui. Na verdade a história, né? Diz assim, certo dia, Jesus disse aos seus discípulos, vamos para o outro lado do lago. Eles entraram num barco e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu e abateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado. E eles corriam um grande perigo. Os discípulos foram acordá-lo, clamando, mestre, mestre, vamos morrer. Ele se levantou, repreendeu o vento e a violência das águas, tudo se acalmou e ficou tranquilo. Verso 25, onde está a sua fé? Perguntou ele aos discípulos. Amedrontados e admirados, eles perguntaram uns aos outros, quem é este? Que até os ventos e as águas dão ordens, e eles lhe obedecem. O ponto é, onde está a sua fé? Quando estamos em Piairote, onde está a sua fé? Às vezes a nossa fé, ela fica aqui na igreja. Aqui estamos cheios de fé. Quando você passa a porta lá, você já está pensando na segunda-feira, já está pensando no problema, já está pensando... A sua fé passou, tomou o cafezinho lá da pastora do pessoal, virou a porta, às vezes a fé ficou na porta e foi embora. Às vezes, no domingo mesmo à noite, você volta para casa, você já pegou de volta o medo, o pânico, a angústia. Aqui, nossa, faltou flutuar. Está amarrado, mas faltou, né? Você ser arrebatado.
Saiu daqui, oh meu Deus do céu, agora, quem poderá me defender? Acabou a fé. Acabou a fé. Por isso que Deus fala, vocês estão, Jesus está falando com eles, vocês estão andando comigo. Vocês têm visto as maravilhas que Deus tem operado através de mim. Vocês, que nem nós, para e pensa, gente. Nós estamos lendo, nós não vivemos isso. Nós não vivemos, não é isso? Hoje Deus nos dá fragmentos da graça, assim, né, quando a gente busca, né? Mas esses caras, eles estavam lá, eles estavam vendo. Por isso que não me espanta, para quem estava no seminário aqui, não me espanta a passagem que Jesus está falando do rico e do Lázaro. Quando o Lázaro fala assim, quando o rico fala para Abraão assim, Abraão, poxa, ressuscita um dos mortos para ir lá falar com os meus irmãos para que eles se convertam. E aí Abraão ele fala assim, eles já têm a Moisés e os profetas que falam para eles, né? Se eles não ouvem aqueles que estão lá, imagine alguém que ressuscitar, né? Quer dizer, tem que ter fé, tem que ter fé. Nós temos que aprender, amados, que a nossa fé, nós não podemos dar um jeitinho para as coisas. Entende isso? Às vezes nós queremos dar um jeitinho, né? Mas então eu vou ligar ali para tal pessoa para orar por mim, eu vou fazer um jejum aqui e tal. Mas dentro de você, se você não se resolver, esse é o ponto, amados. Se nós não nos resolvermos, então a sua fé sempre você vai estar duvidando de algum momento. Sempre em algum momento você vai estar em xeque, porque você não está crendo. Você não está crendo. Quando acontece o milagre? Quando Deus quer? Claro, mas quando você crê. Quando você crê. Você tem que crer. Você precisa acreditar. Você tem que ter certeza daquilo. E claro, não pode ser uma certeza humana, amém? Uma certeza cega. Né? Pegar e falar assim, isso aqui é azul, isso aqui é azul, isso aqui é azul, é azul. Aí não, né, amados? Mas quando Deus fala com você, e Deus falou assim, hoje estou te curando. Hoje eu tenho liberdade para agir dentro de você. Hoje o meu espírito vai agir. Quando Deus fala com você, você tem que pegar aquilo para você, e no dia que você estiver em Piairote, ou estiver dentro de um barco, você tem que falar, opa, pensamento sai de mim agora. Sentimento sai de mim agora, porque o meu Deus lá atrás, Ele me prometeu que Ele estaria comigo, que o Espírito dEle é comigo, e não é agora que eu vou duvidar. Se Deus me trouxe para um lugar que tem montanha e um mar, o mar vai abrir para mim, o mar vai abrir, porque Deus vai me proteger, Deus vai me guardar, Deus está comigo, de uma forma ou de outra, Deus está comigo, e eu não posso deixar o medo tomar conta de mim. O medo não pode ditar as regras para você. Amém? É por isso que sabiamente lá em Timóteo diz, segundo 1 Timóteo, eu acho, diz que Deus não nos deu espírito de covardia, não te deu espírito do medo, mas de ousadia e de coragem para você avançar. Porque, ou seja, o medo, né? O medo, ele não pode te roubar a sua fé. O medo, ele pode no máximo te alertar para você se proteger. Então você vai lá expulsar um demônio, você vai, não que você está com medo do demônio, mas você vai orar, Senhor, me protege agora, passa o sangue de Jesus em mim, eu peço perdão, e lá, aí você vai, para o demônio não te acusar, né? Não é que você está com medo, não, vou aqui, você está se protegendo, mas você não vai deixar de fazer o que tem que fazer. O problema é que tem pessoas que estão aqui orando, orou, Senhor, me fortalece, Deus me cura, me age e tal, não sei o que, abre, oh meu Deus, ele está ali ainda, achei que ia sumir. Sabe, aí é difícil, aí você não está trabalhando, não está cooperando com o Senhor. Estão entendendo, queridos? O Deus que nós servimos é um Deus que está conosco no vale e da sombra e da morte. É um Deus que te protege, é um Deus que vai guardar a nossa casa, a nossa família, a nossa vida. E se algumas coisas tiverem que acontecer mediante a escolha das pessoas, ou mediante a natureza, né? Se alguém morrer, enfim, coisas acontecem. O nosso Deus, Ele vai nos guardar e vai nos proteger sempre. E vai estar conosco sempre. E vai fazer o milagre. Mas eu quero que você saia hoje entendendo o que o profeta Isaías diz em 41, verso 10. Isaías 41, verso 10.
Fala assim: por isso, não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei e o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Queridos, Deus, Ele sempre será uma nuvem que te protege e te guia pela manhã, e uma coluna de fogo que te livra e te guarda durante a noite. Ele está comigo e com você todos os dias, em todo momento, em toda hora, esperando que eu e você estejamos conectados em espírito e em verdade com Ele. E aquilo que tenta tentar eu e você contra Deus, colocando pensamentos de discórdia, de divisão, de separação entre o homem e Deus, esse nós temos que rejeitar. Nós precisamos rejeitar isso e seguir. Senhor, vamos seguindo com o Senhor, vamos adiante com o Senhor, não vou deixar esse pensamento, essa situação, essa angústia de medo me tomar conta, essa angústia de dor me tomar conta, essa incerteza de vida, essa incerteza de vitória. Senhor, eu não vou deixar isso tomar conta de mim. Eu não vou deixar situações, às vezes, que um familiar meu está passando de dificuldade. Eu não posso me abater por aquilo, porque eu preciso ser forte para ajudá-lo. Se eu me abater, como que eu vou ajudá-lo? Se eu não estiver firme com o Senhor, como que eu serei um instrumento na mão dEle? Como? Agora, aprenda isso, igreja. Eu quero que você aprenda isso. Sabe quem tem medo? Sabe quem que tem que ter medo de você? O diabo. O diabo tem que ter medo de você. E vou dizer agora outra coisa. Ele tem medo de você. Sabia disso? Por isso que ele tenta te enganar e mostrar para você que você é fraco, que você é um pecador, que você não pode, que você não é merecedor, que você não é digno. Por quê? Ele tem medo, porque ele sabe que quando você se posiciona, você é um leão, você é forte, você é uma potência nas mãos de Deus. Então ele vai tentar te paralisar, mas nós não vamos aceitar isso. Amém? Porque o nosso Deus, Ele está conosco. Então, em nome de Jesus, hoje, nós estamos aqui, na igreja, e louvado o nome do Senhor que estamos aqui. Hoje nós vamos nos posicionar e falar assim com Deus: Senhor, eu quero rejeitar na minha vida qualquer sentimento, qualquer pensamento que tenta contra a tua vontade na minha vida. Eu vou rejeitar qualquer palavra que alguma pessoa que eu amo falou para mim, que me fez triste, que me fez me afastar do Senhor por alguns instantes. Eu vou rejeitar todo o apontar de dedos com alguma coisa que eu tinha feito lá atrás, que eu já me arrependi, já mudei, e o diabo vem me acusar. Eu não vou aceitar. Eu não vou mais aceitar o pensamento de que eu não sou merecedor do que Deus já me deu. Não sou mesmo, mas se Deus me deu, então de alguma forma Ele achou que eu merecia. Então louvado seja o nome do Senhor. Eu não vou aceitar não fazer a obra, porque eu acho que eu já fiz muito para as pessoas. Nós vamos rejeitar hoje alguns pensamentos, talvez que nessa época, nesses tempos, talvez tenha nos assolado, talvez tenha nos pesado o nosso coração, e às vezes tem nos feito fazer essa pergunta: cara, mas que Deus é esse que me abandona? Eu acho curioso, né, que o único pecado imperdoável que fala na Bíblia é você blasfemar contra o Espírito. Quer dizer, se você falar mal de Deus, se você falar mal de Jesus, ainda existe perdão, porque Deus sabe que na fraqueza às vezes você fala isso, às vezes você já falou isso, mas Ele já sabia que você ia falar, mas Ele também já sabia que você ia se dobrar aos joelhos dele, na frente dele, amém? Mas o momento da fraqueza não é o momento de blasfemar, não. O momento da fraqueza é o momento de a gente trazer a dependência de Deus. Fique de pé no seu lugar em nome de Jesus.